Olá, meus irmãos e meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Francisco Júnior com você novamente, e uma alegria poder encontrá-lo e esperando que você esteja bem, desfrutando das bênçãos do Senhor. E hoje a nossa reflexão está no texto áureo da Bíblia, João capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Significa dizer que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E bem-aventurado, feliz é aquele que se dispõe a conhecer, a aprender e também a viver os propósitos de Deus para a sua vida. E diante desse texto, eu quero pensar com você sobre 4 verdades que todos nós precisamos saber. A primeira verdade é que todos nós somos pecadores. A Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 3, verso 9, que todos estão debaixo do pecado, sem exceção. Ainda no versículo de número 12 do mesmo capítulo, diz que não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12, diz que como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, diz a Bíblia, todos pecaram. E ainda em Romanos capítulo 3, verso 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Capítulo 3, verso 10 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E Romanos capítulo de número 6, versículo 23, diz que para cada pecador existe uma recompensa, existe uma paga, pois o salário do pecado é a morte. Esta é a recompensa para o pecador. Mas através do sacrifício de Cristo Jesus, da sua morte vicária, do seu grande amor demonstrado por nós, diz a Bíblia que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a primeira verdade que todos nós precisamos saber é que todos nós somos pecadores. A segunda verdade que todos nós precisamos saber é que Deus nos ama. Porque Deus é amor. A sua essência, a sua natureza é uma natureza de amor. Por isso, o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo de número 4, verso 8, declara: Deus é amor. E ainda no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que foi a leitura que eu fiz, porque Deus amou o mundo ou as pessoas de uma maneira inigualável, de uma maneira que nós não conseguimos dimensionar, quantificar. Por isso ele usa a expressão aqui indefinida, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para que ninguém pereça, ninguém seja condenado, mas tenha a vida eterna. Esta foi a maior prova do amor de Deus para nós, seres humanos, mostrando e revelando que Deus essencialmente é amor. Quantos pais teriam coragem de entregar o seu filho à morte por pecadores? Nem mesmo pelos bons. Um pai, uma mãe não seria capaz disso. Mas Deus entregou o seu único filho por nos amar profundamente. E na epístola de 1 João, capítulo 4, verso 9, tem um texto maravilhoso que nos diz assim:
Nisto manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho Jesus, seu Filho unigênito ao mundo, para morrer por nós, para que por ele vivamos. A morte de Jesus nos capacita através dele a ter vida em Deus. E sabe como Deus prova este seu grande amor? Romanos capítulo 5, versos 6 a 8, diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus revela o seu amor. E melhor do que saber que Deus é amor, é saber que Ele nos ama. Ele te ama. Por isso Ele entregou o seu único Filho para morrer por mim e por você. A terceira verdade que nós precisamos saber é que o seu Filho Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. E por que precisamos de um Salvador? Porque o pecado, ele nos condena à morte eterna, à perdição eterna. E o pecado é a única coisa que nos separa da presença de Deus. E somente Cristo pode nos reconciliar consigo mesmo e com Deus, sendo Ele o nosso único Salvador. Então o plano de Deus para nos resgatar foi enviar o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para pagar pelo nosso pecado. E o apóstolo João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 14, e isso vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho Jesus para salvar o mundo ou as pessoas. Significa dizer que Jesus tem um propósito de salvar aqueles que estavam perdidos. Em Atos capítulo 4, verso 10 e 12, vai dizer assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome dele é que este paralítico está curado diante de vós. Fala do milagre do paralítico que estava sentado na porta formosa do templo. Mas o interessante é o que está no verso de número 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. A quarta e última verdade que todos nós precisamos saber é que o Senhor Jesus voltará para buscar os salvos, porque Ele não quer que nenhum se perca. 2 Pedro capítulo 3, verso 9 diz: o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 1 Timóteo 2 e 4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Marcos capítulo 8, versículo de número 36 diz: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Significa dizer que Deus tem um propósito. E o propósito maior de Deus para a humanidade é salvar todo homem e toda mulher que está no pecado e separado de Deus, para reconciliá-lo com Cristo e com Deus e lhe conceder a salvação eterna. Deus hoje quer te salvar, porque você, como eu, somos pecadores. Segundo, porque Ele é amor e Ele nos ama.
Terceiro, porque Jesus é o único que pode salvar, pois ele é o Salvador da humanidade. E quarto e último, porque o Senhor voltará para buscar aqueles que confessaram o seu nome, para viverem com ele eternamente, porque ele deseja nos salvar. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa guardar esta palavra em seu coração. E se você foi abençoado por esta palavra, inscreva-se aqui no nosso canal, deixe os seus comentários, ative o sininho de notificação para que você receba novas mensagens abençoadoras para a sua vida e compartilhe aí com o maior número de pessoas para que elas também possam ser abençoadas através de mensagens bíblicas. Um grande beijo no teu coração e nunca esqueça, acreditar é essencial, mas ter atitude é o que faz a diferença.